De tédio, o botafoguense não morre definitivamente. John não chega a acordo com o West Ham e por hora permanece no Botafogo. Clube manterá contratação de Neto. Agora o John, que pediu pra sair, que tava com a cabeça na Inglaterra, falhou, escambau a 4, aplaudiu torcida quando foi vaiado, etc e tal, não jogou contra o Bragantino, porque tava negociando com o West Ham, já tava pensando em ir embora, agora não fecha com os caras e continua aqui e arrumou um problemaço. Aquele status de absoluto que ele tinha no Botafogo, pela torcida pelo menos, não tem mais. Não tem mais. Chegou o Neto, que só chegou porque ele ia embora. O Neto tá num patamar altíssimo. Não é o Léo Link, não é o Raul, o Christian Lor, que são muito jovens e pouco experientes. O Neto é um goleiraço e agora ele arrumou uma sombra, um cara que pode vir e tirar a posição dele e botar ele no banquinho sem jogar. Olha a merda que o John arrumou. E o Botafogo ganhou com isso. Tem agora 2 ótimos goleiros no elenco, pelo menos por hora. E na moral, Arthur Jorge, vamos botar aqui rapidinho. Agora voltando com o som, vai pra lá, Arthur Jorge. Vai tomar lá, Arthur Jorge. Deixa o Botafogo em paz, Arthur Jorge. Arthur Jorge pede contratação de Savarino do Botafogo e Al Rayyan deve fazer proposta. Arthur Jorge de novo. Na moral, Arthur Jorge. Arthur Jorge. Isso e muito mais sobre o Botafogo e Red Bull. Tô sofrendo aqui parece um boicote do algoritmo do YouTube, do que está acontecendo, porque eu tô aqui com um vídeo desde 9 da manhã para entrar e tá com verificações em andamento, ó, 3 horas verificando e não libera o vídeo para subir, tá? Então se o povo tá aí achando estranho que não teve vídeo nenhum de manhã, é por causa disso. Tô aqui editando mais um vídeo pra ver se esse vídeo aqui, quem sabe, suba, né? Não sei se vai subir também, né? Vamos ver que horas esse vídeo vai subir. Tô gravando ele 1 hora da tarde, tá? 1 hora da tarde, tem Globo Esporte, tem SBT Esporte Rio, Papo de Craque, muita coisa. Com programas do almoço. Vamos ver se vai subir esse vídeo, né? Vamos ver. Vamos pro vídeo? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, bora pro vídeo, depois a gente volta. Botafogo também tá nas quartas de final. Tomou lá alguns sustos no jogo, mas venceu o Bragantino de novo, graças à conexão que esses dois aí já têm, hein? Até um determinado momento parecia um roteiro de drama, em preto e branco. Mas no final, teve graça. Fim de papo aqui em Bragança Paulista, do Botafogo classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Não foi uma vitória épica, foi uma vitória simples. Uma vitória do Botafogo. O Léo Link estava bem concentrado. Era a 5ª partida dele como goleiro do Botafogo nessa temporada. Ganhou a oportunidade porque o até então titularíssimo John está de saída do clube. Vai para o West Ham da Inglaterra. Aí imagina, uma nova grande chance, o adversário dando trabalho desde o começo. Pro John pegou de primeira pra fora! E o primeiro chute que vai no gol é um tirambaço indefensável, no ângulo. Um golaço do Praxedes que colocou o Bragantino em vantagem logo aos 6 minutos. Não era o início que o Léo esperava para ele. Mas teve a checagem do VAR. E o gol foi anulado por impedimento. O La Quintana, que deu o passe para o Praxedes, estava um pouquinho à frente no começo da jogada. O Léo foi o primeiro jogador alvinegro a comemorar algo na partida. Logo no início do segundo tempo, numa disputa, o Marlon Freitas se chocou de cabeça com o La Quintana e caiu desacordado. Ele deixou o jogo de ambulância e foi levado para um hospital. O jogador passa bem. Marlon retornou ao Rio de Janeiro com a equipe e será reavaliado por novos exames. O episódio do capitão alvinegro marcou o ponto da virada para o Botafogo na partida. Do drama para a ação, para uma nova aventura, o Danilo entrou no lugar dele. E na primeira jogada em campo, ele... Vamos deixar ele contar.
Se eu dou o passe reto, o Savarino talvez não conseguisse chegar na frente. Então eu preferi dar o passe cortando, que aí já encontro o Savarino e fica mais fácil fazer o gol. O gol do Botafogo? Savarino. Pro Savarino, saiu o goleiro, Savarino tocou! Gol! Savarino e o Danilo, hein? Acabou de entrar e já fazendo a diferença com o passe pro gol! Mais tarde, o Danilo explicou de novo pro Savarino, mesma história. Venezuelano nas costas dos marcadores, passe cortado para facilitar o gol. Bons jogadores são assim, não? Ele estava olhando para lá e deu passe para cá. Por esse replay aqui, a gente vê como o passe do Danilo foi bonito. Passe trivela, né? Só com a parte de dentro. Justificando o alto investimento, o Danilo é o jogador mais caro da história do Botafogo. O gol cobrou um preço para o Bragantino. O placar agregado somava 3-0 para o Bota. A equipe paulista se desestabilizou de vez e teve 2 jogadores expulsos. O Nathan Mendes, que deixou o jogo após 2 cartões amarelos, e o Atirson, por essa falta dura no Joaquim Correia. Naquela altura, não havia mais nada a fazer. A classificação era do Clube da Estrela Solitária. Depois de 8 anos, o Botafogo está de volta às quartas de final da Copa do Brasil. O título nacional que ainda falta na galeria de troféus do clube. Acho que fizemos um jogo inteligente como a gente tinha que fazer hoje. Espero que eu consiga fazer isso mais vezes pro Botafogo e a gente continuar caminhando e seguindo igual a gente está seguindo a Copa do Brasil. Começando bem demais no Botafogo, Danilo, né? Bom, sobre o Marlon Freitas, gente, por conta daquele choque de cabeça, foi submetido lá ao protocolo de concussão da CBF, então ele não pode jogar contra o Fortaleza no sábado pelo Brasileirão. Gol do Savarino, deu fim a um jejum que durava 12 jogos. Chegou a se ligar nisso, Savarino não marcava desde 26 de abril naquela vitória sobre o Fluminense no Brasileirão. Depois do jogo, Savarino falou sobre a chance que teve de deixar o Botafogo e ir para o Lyon da França no meio do ano. Olha, a verdade, desde o começo do ano eu tive a proposta para sair, mas decidi ficar no Botafogo. Depois, em março, tive a minha renovação apresentada pelo Botafogo para eu poder renovar. E nessa apresentação tive a oportunidade de ir para o Lyon, mas a decisão era na metade do ano. Então, desde o mês passado, o dia 15 de julho, eu tinha que tomar a decisão de ir para o Lyon e eu decidi ficar no Botafogo. Ainda bem que ficou, né? A gente vai agora rodar as manchetes de Bragantino e Botafogo, né, para eu poder discordar da última. Que, na verdade, já li aqui na abertura do programa. Ó, tem aí o voando para as quartas do meia hora e tem o vitória e classificação sem sustos do dia. Por que eu vou discordar? Teve 2 sustos no jogo. Susto. O Botafogo no primeiro tempo estava doido para se complicar. O gol anulado do Bragantino. Que eu acho assim obsceno. Eu não vou questionar a marcação, vou questionar a regra. Uhum. Eu, quando vejo futebol e vejo um jogador ter o gol anulado, porque o calcanhar dele está na frente, ele de costas para o gol do adversário, ele na intermediária, o calcanhar dele está à frente, aí ele domina a bola, gira e acerta da intermediária o ângulo do adversário, você falar que esse calcanhar foi fundamental para o gol... Para ter vantagem, né? É obsceno. Isso não é futebol. Isso contraria a dinâmica da vida. Bom, mas do jeito que a regra é aplicada hoje... Mas a regra existe. A regra como existe, e é isso. Não então o calcanhar tirou esse gol. Já é tão difícil para o Prachedes, né? E aí ele vai fazer um gol desse e anula um gol. Mas aí já era o momento de que eu disse, o Botafogo estava doido para se complicar. Mas no segundo tempo achou o gol da classificação, né? O Danilo... E o Danilo entrou no lugar do Marlon Freitas, que saiu depois de um choque, que não deixa de ser um susto também. Sim. Né? Mas olha o passe que ele dá, hein? Que credencial, né? Chegou com um belo cartão de visita. Maravilhoso, né? A gente sabe, a gente espera muito do Danilo. É um jogador que eu tenho um investimento muito alto por ele. E ele chegou para fazer isso daí também.
Chegou para fazer isso daí, para dar um passe completamente desconcertante, quebrando por completo qualquer oportunidade, qualquer chance da zaga do Bragantino de tentar bloquear essa bola, né? De tentar evitar um perigo maior. Que passe do Danilo. E o Savarino, né? Muito se espera do Savarino, né? Que ele recupere a boa fase. E o Savarino está num momento mais em queda do que em outros momentos. E o gol é importante. Aí vem descontrole, o Bragantino tem 2 jogadores expulsos. Essa eliminação reforça também um momento negativo do Bragantino, né? O momento é muito ruim do Bragantino. O Bragantino está descendo a ladeira, sem freio, tomando muito gol, ineficiente na parte ofensiva. A gente vê muitos desequilíbrios nesse Bragantino. Falamos da crescente do São Paulo, temos, né, pós-Copa do Mundo de Clubes, beleza, que foi eliminado ali na Copa do Brasil, mas em nada paga o que vem fazendo no Campeonato Brasileiro. O Bragantino pega o caminho inverso. Se desconectou. Né? Completamente. Com a parte alta da tabela do Brasileiro. E isso aconteceu no ano passado também. É verdade. Isso aconteceu no ano passado. O Bragantino chega na última rodada do Campeonato Brasileiro brigando para não cair, com chances de rebaixamento. Bem verdade que dependia só de si para se livrar, mas ainda assim faz um segundo turno muito ruim no ano de 2024 e essa queda já praticamente nessa virada de turno, né, no pós-Copa do Mundo de Clubes, que é muito próximo da nossa virada de turno do Campeonato Brasileiro, ela preocupa, porque era um Bragantino que começou muito bem, começou muito embalado e começou jogando um futebol convincente. Sofre com desfalques, tem uma queda de rendimento abrupta e agora está eliminado na Copa do Brasil. Um dia a FIFA ainda vai aceitar uma das minhas propostas. Uma delas é o critério estético na anulação do gol. O golaço não pode ser anulado. Um gol bonito. Não, gente, lá no ângulo. Cara, ele tá voltando. E aí é um momento preocupante, né? Mas acho que as notícias que a gente tem depois são de que tá tudo bem. 2 choques de cabeça ontem, né? É verdade. Um com o Richard, do Internacional, contra o Fluminense, e esse aí do Marlon Freitas. E mais uma agressão de cabeça, né? É isso. No jogo Palmeiras e Corinthians. É verdade. O que aumenta a irresponsabilidade do Aníbal Moreno. Mas para o Botafogo, né? E o Botafogo ele vive um momento ainda de... A gente pode considerar início de trabalho do David Ancelotti, mas eu acho que é um técnico que já tem uma leitura muito bem definida do que ele quer para o time. E já tivemos vários momentos, recortes do time executando bem. Eu acho que ontem não foi uma boa atuação no Botafogo, mas o Botafogo ele pôde se dar o luxo de não ter uma boa atuação, porque colheu a boa vantagem, foi a maior vantagem dos jogos de ida, foi a vantagem que o Botafogo teve contra o Bragantino, o 2-0. E aí eu vou fazer justiça com a manchete com a qual eu impliquei. Se você pega o contexto dos 180 minutos... Você fala 3-0. O Botafogo foi quem se classificou com 2 resultados positivos. O Corinthians acabou fazendo 3-0 no Palmeiras também. Sim. Só que o Botafogo já tinha construído a classificação no primeiro jogo e pôde se dar realmente ao luxo de administrar um pouco melhor o jogo da volta, né? Então, e aí voltamos à fase do Bragantino. A fase do Bragantino contribuiu muito também para essa narrativa, né? 2-0, o Bragantino do jeito que está não vai virar. De fato não virou. Bom, vamos ouvir então os treinadores, começando pelo mandante, pelo Fernando Seabra. O nosso grande ganho é que a gente sai fortalecido enquanto grupo. A gente teve jogadores que vêm se preparando e que aproveitaram muito bem a oportunidade hoje, conseguiram desempenhar em alto nível, e isso nos fortalece enquanto equipe. Então a gente sai muito forte enquanto equipe. A gente foi eliminado e por tudo que aconteceu no jogo aqui, a torcida valorizando o esforço e gritando olé. Né? Claro, para ser irônica com a arbitragem, mas também reconhecendo o esforço e a coragem que a equipe teve. Aqui um ambiente protegido, onde os jogadores podem se centrar, focalizar nos jogos. O rodízio, supongo que é o turnover, não? O rodízio, a rotação. Primeiro, para ganhar o jogo, vou fazer sempre a escalação para poder ganhar o próximo jogo. Acho que nesse jogo precisava a gente de um pouco menos de domínio de bola, mais de atacar as costas deles. Por essa razão, jogar sem um 9. Acho que Savarino ha feito o trabalho muito bem.
Bom, tá na hora de ir para mais um rápido intervalo. Classificado, o Botafogo jogou ontem também. O torcedor também estava reclamando que vocês estão classificados. Botafogo e Red Bull na tela. Red Bull Bragantino, melhores momentos, Nando. Botafogo classificado, prontinho, só esperando o próximo adversário. GV, o Botafogo correu um pouco de risco no início do jogo, mas o que era normal, o Bragantino começar o jogo mais em cima. Teve uma chance com 2 minutos, a bola passou muito perto do gol. Do John. Se essa bola entra... Pô, absurdo esse gol. Lindo o gol. Se essa bola entra, o jogo poderia ficar muito perigoso pro Botafogo, porém foi muito bem anulado pelo VAR. E aí o Botafogo administrou o jogo, o Red Bull acabou perdendo um pouco do ímpeto. O Red Bull é um time bem interessante, porém, quando tem que propor a bola, quando tem que amassar o adversário, tem um pouco de dificuldade. E aí o Botafogo é um time que consegue também reagir muito bem. Essa bola é perfeita. A gente falou que ele era de outro nível, né? E o Danilo é outra parada, E a passagem do Joaquim Correa também ajuda para tirar a atenção do zagueiro que está na frente e abrir um espaço entre as linhas. E o Savarino voltando a ser aquele Savarino que a gente prefere, né? Que a gente gosta de ver atacando os espaços, decidindo os jogos do Botafogo. Agora, GV, é o Botafogo esperar, né? Os jogadores que estão chegando se adaptarem melhor, chegarem a fazer as coisas com que o Ancelottizinho, que é porque a gente vê o Botafogo ainda oscilando em alguns momentos do jogo, principalmente em casa, quando começa muito bem, no segundo tempo acaba perdendo um pouco do ritmo. Esperar que os caras entrem em forma para poder deixar o Botafogo bem irregular durante toda a partida. Classificou, passou e é o que importa. Igual o Fera aí, tem que parar de reclamar do Fluminense. Assim, enfrentar o Botafogo 11 contra 11 já é difícil. Com expulsão por reclamação e pisão, é pra se lascar mesmo. Foram 2 expulsos. Foram dois expulsos, E eu acho que o árbitro foi bem nas expulsões. Foi bem. Não, claro essa aí bem. por trás não tem nem o que reclamar. E assim, e trazendo aqui a informação que o nosso Magic Freitas, Marlon Freitas, teve uma concussão, mas já foi até o hospital, já passa bem. Marlon Freitas, meu parceiro, você fique 100% logo. E é bom a gente até, pro torcedor do Botafogo que não sabe, quando tem concussão, obrigatoriamente o atleta não joga a partida seguinte, ainda mais aqui com esse calendário de 2, 3 dias. Então o Marlon Freitas no final de semana vai ser uma baixa. Isso, por um lado, pode abrir espaço para o Danilo, que ontem entrou, no primeiro lance dele ele rouba a bola do Sacha. Só outra observação aqui pra gente correr aqui pro Rio de Prêmios. Muito bem, olha o link também no jogo, hein? Muito bem. Gostei dele. Quando aquela bola entrou, eu falei, pô, não é possível, né? Muito azar. Uma pedrada dessa, o gol não valeu e depois ele foi muito bem no jogo, muito seguro. Sorte pra você, moleque, arrebenta no gol do Fogão. Porque o John foi muito bem e o Perry, antes dele, muito bem também. Antes tinha Gatito e Jefferson. Então no gol do Fogão sempre tem grandes nomes. Menção honrosa ao Newton. Mais um bom jogo do Newton. Tá evoluindo cada vez mais. Aqui, inclusive. Bom jogador, moleque. E acho que o Holanda não joga mais, não. Falar do Fogão, classificado na Copa do Brasil, não é isso, Rodrigo Brandão? Vamos lá, Azevedo, falar dessa classificação do Fogão para as quartas de final da Copa do Brasil, depois de mais uma vitória sobre o Red Bull Bragantino. 1-0, gol marcado pelo Savarino, que garantiu o Botafogo na próxima fase que o Botafogo não conseguia alcançar desde 2017. Há 8 anos, o Botafogo não chegava às quartas de final da competição. A partida foi marcada por um lance que deixou a todos muito assustado. O Marlon Freitas se chocou de cabeça com um adversário e acabou caindo desacordado em campo. Precisou sair de ambulância para um hospital próximo, passou por exames, mas graças a Deus está tudo bem com ele. Inclusive, ele voltou com a delegação para o Rio de Janeiro. No entanto, o Botafogo precisou ativar o protocolo de concussão. O Danilo entrou no seu lugar e 69 segundos depois da entrada do volante, ele deu um passe sensacional para o Savarino, que fez o gol da vitória, o gol único da partida. Uma participação decisiva do Danilo, que mesmo sem estar 100% fisicamente, contribuiu e ajudou na classificação. Vamos ouvir, portanto, o David Ancelotti falando a respeito das oportunidades que foram dadas a jogadores que até então não vinham tendo oportunidades de jogar e explicou também de que forma ele conseguiu anular as principais jogadas de ataque do adversário. Controlamos bem a saída de bola de Pedro Henrique, que é um jogador que no jogo de ida controlava bem a posse de bola de Bragantino. Controlamos bem a posição de John, que é outro jogador que eles têm, que é muito importante no jogo deles. E depois, sim, esperávamos isso, que na segunda etapa o jogo era mais fácil encontrar um homem livre no meio e poder sair com mais facilidade. Por isso não tivemos muita posse de bola. Feliz
pela classificação e claro que tenho confiança no meu elenco, tenho confiança em todos e feliz de poder dar oportunidades para jogadores que não tiveram ainda, como Mastriani, Marçal. É o primeiro jogo de Huguinho que não foi um regalo, mas é porque ele merece, porque é um jogador que tem nível para estar com a equipe profissional. Tá aí, portanto, o David, que volta a vencer uma partida depois da derrota em casa para o Cruzeiro. Os jogadores sequer terão tempo para descanso. Sábado já tem confronto importante pelo Campeonato Brasileiro. Partida contra o Fortaleza, lá na Arena Castelão. Os jogadores só terão um treino, o de amanhã, onde o técnico vai definir a equipe para esse confronto. E terá muitos problemas, pelo menos 5 desfalques. Alexander Barbosa e Alan, que estão suspensos, além de Caio Pantaleão, Cuiabano e Marlon Freitas, com problemas físicos. Pelo menos o time vai com um astral renovado depois dessa vitória e a classificação às quartas de final da Copa do Brasil, algo que não acontecia há 8 anos. Valeu, Azevedo? Valeu sim. Rodrigo Brandão, classificação com susto no lance do Marlon Freitas, né, cara? Fiquei bem preocupado. A gente tava fazendo o jogo do Flamengo, mas a televisão menor aqui tinha a imagem do jogo do Botafogo, ambulância em campo, né? E felizmente nada muito grave, né, Gabriel? Ainda bem, né? Ainda bem que a situação foi contornada, foi uma situação que chamou a atenção, deixou todo mundo muito preocupado. E olha como é o futebol, né? O Marlon se lesiona, o Danilo entra, no primeiro toque na bola ele acerta um passe que, meu amigo, é uma brincadeira aquele passe dele, né? Pro gol do Savarino, impressionante. E ali o Botafogo desamarra um jogo que era razoavelmente complicado, começou esquisito, o Bragantino teve um gol anulado por um detalhezinho, né? Um golaço do Praxedes linha anulado. Super ajustada, né? Então o Botafogo escapou de um primeiro tempo um pouco mais complicado e no segundo tempo soube resolver sua vida. Aí o Bragantino se perdeu um pouquinho também, teve 2 expulsões. No fim das contas, Azevedo, falei sobre isso ontem até no Instagram com a galera do Botafogo, a minha sensação após o jogo foi de alívio. E aí você vai me dizer assim, Gabriel, alívio, o Botafogo já tinha uma classificação encaminhada pelo jogo da ida, mas o noticiário foi tão ruim nesses dias, né? O Botafogo foi contaminado com tanta notícia ruim, o torcedor se desgastou muito com coisas que não diziam respeito ao campo. No meio desse caminho, uma derrota péssima para o Cruzeiro, com desempenho muito abaixo daquilo que se pode esperar do Botafogo. E você se classificar na Copa do Brasil, dá uma apaziguada, estanca um pouquinho esse caos que se aproximou do Botafogo, te garante mais um dinheiro em caixa, 4,5 milhões aí, não faz mal para um clube que tá com esse noticiário aí, essa situação de dinheiro apertando, investimento que entra, que não entra. Então o Botafogo deu um passo importante na Copa do Brasil e se credencia esse título, como eu falei, todo mundo muito parecido em relação ao nível técnico nas quartas de final, naturalmente o Botafogo vai estar na briga. Mauro tá aqui, né? O Sandro Canto também estava aqui, agora o Mauro. Azevedo, você falou do passe do Plata, mas não falou do passe do Danilo pro Savarino. O que foi aquilo? Cara, eu não falei do passe do Danilo pro Savarino porque eu estou falando do Flamengo. Como é que eu vou falar do passe do Danilo pro Savarino no noticiário do Flamengo? Agora sim. E o passe do Danilo pro Savarino? Gabriel Farias. É recurso técnico de sobra do Danilo e é nessas horas que a gente entende porque um jogador desse vale mais de 20 milhões de euros, porque esse cara chega com um potencial muito grande, até de atingir uma seleção brasileira, né? O Danilo é um jogador espetacular, ainda retomando o melhor ritmo, ele teve lesão lá no Nottingham Forest, voltou recentemente, vinha jogando no final da temporada inglesa, mas aí entrou de férias, então tem todo um período para ele se adaptar. O David Ancelotti falou sobre ele na coletiva, porque o Marlon não vai poder jogar, né, no fim de semana, e aí o David deixou na dúvida se ele tem ou não condição para começar, para atuar algo próximo de 90 minutos. Danilo é um jogadoraço, gente. Entrando no ritmo ideal e com a equipe um pouquinho mais encaixada nas mãos do David, o Danilo é craque da posição. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu querido Vitor do LS Jack, né? Baixista vocalista do LS Jack. Tá ouvindo a gente aqui. E ele tá aqui, ó, mata-mata, o pênalti é um cenário, os mais experientes precisam estar preparados para essa situação. Tá discordando de mim, é um direito, Vitão. Um abraço, fui no show do LS Jack esses dias no Teatro Brigitte Blair em Copacabana, meu irmão, os caras estão mandando bem demais. Um abraço a toda a galera, valeu, Vitor. 99557-1013, vai. Boa tarde, galera do Papo de Craque. Aqui é Marcílio, botafoguense de Marechal Hermes. O que vocês acham? Vocês acham que o Botafogo deve largar o Brasileirão e focar nas Copas por conta do elenco? Bom mesmo é Café Capital. Quem deve largar o Brasileirão? Não, o Botafogo tem que largar o Brasileirão. Não, cara, não. Lembrando, né? Nas Copas é óbvio que você encaixa ali, vai dando certo, você pode ser campeão, mas e se não for campeão? Você tem que ter uma boa campanha no Brasileiro
para garantir a vaga em Libertadores do ano que vem. O Bruno Elevato Azevedo Praxedes já tinha acertado um chute desse no Vasco? Só lembra o narrador do Vasco xingando ele. Cara, aquele chute do Praxedes ontem no jogo do Botafogo, foi o gol anulado, né? Foi. Meu irmão, o que foi aquilo? Né? É uma estatística interessante que eu vi na transmissão do jogo, Azevedo. Fazia 2 anos que o Praxedes não começava uma partida como titular. Olha que situação, né? Não é mau jogador o Praxedes, né? Tecnicamente é um cara com muito recurso. Agora, tem dificuldade, né, Azevedo, de entrar no ritmo. Azevedo fez a cara. O cara não deu certo, mas o cara tem qualidade, né? Agora tem que se reencontrar, né? Tem 2 anos que ele não se reencontra. O Ricardo Bastos, imagina o Danilo e Savarino pegando entrosamento. Vai ficar enjoado. Legal demais, né? A gente torce pro Savarino seguir nessa crescente, meter um gol, confiança sobe. Jogador muito importante pro Botafogo. Arthur Jorge pede a contratação de Savarino do Botafogo e Al Rayyan deve fazer proposta. Arthur Jorge quer levar mais um jogador do Botafogo. Após levar o volante Gregory em julho, o técnico pediu Savarino ao Al Rayyan, que deve fazer proposta em breve. Informação do jornalista André Hernando do UOL. Nessa quinta-feira, o meio atacante venezuelano tem contato com o Botafogo até 2028 e multa rescisória de 20 milhões de dólares, 109 milhões de reais. Aqui, Savarino não quis ir para o Lyon. Savarino teve possibilidade de ir para o Lyon em julho, mas optou por ficar no Botafogo por estar feliz no clube. A notícia recente é que os seus direitos econômicos foram transferidos para o Lyon, para a equipe francesa, por 7,6 milhões de euros, 48,4 milhões de reais. Ou seja, tem uma possibilidade aí. Se ele por acaso quiser ir para o Al Rayyan, o Botafogo só pode se dar bem com isso se for pagando a multa. Porque os direitos econômicos dele, os direitos econômicos estão vinculados ao Lyon, né? Mas o contrato dele é com o Botafogo. Então, o Botafogo se dar bem nessa história aí, teria que romper o contrato com o Botafogo pra gente ganhar o dinheiro da multa, né? Então, se negociar algo diferente do valor da multa, já não é mais uma multa rescisória sendo paga, que é pagar à vista na conta do Botafogo. É uma questão de negociação de venda de direitos econômicos. Aí já é com o Lyon. Até que se resolva esse imbróglio Botafogo, Lyon, SAF e a Eagle, né? E eles paguem o empréstimo, etc. O dinheiro iria para o Lyon, porque os direitos econômicos do Savarino estão com o Lyon agora. Mas se for uma multa rescisória sendo paga, aí a gente ganha o dinheiro. Porque o contrato dele hoje é com o Botafogo. Mas Arthur Jorge, na moral, vai pra casa do desgraçado. Esquece o Botafogo, pô. John não chega a acordo com o West Ham e por hora permanece no Botafogo. O clube manterá contratação de Neto. E faz muito bem, tá? Faz muito bem porque não é confiável. Vai que o John amanhã decidir, aceita a proposta dos caras e vai, né? Vamos ver aqui a matéria. John segue no Botafogo pelo menos por hora. O goleiro não chegou a acordo com o West Ham, segundo informações do Thiago Franklin. Pesaram na decisão dele a parte financeira e poder permanecer no Botafogo, onde já está adaptado e pode fazer história. Ah, pensou nisso agora? Agora pensou nisso, John? Ah, entendi. Também é outro que vai pra casa do chapéu também, né, John? Depois daquele aplausozinho do torcedor do Botafogo, peguei ranço. O Botafogo, que já tinha acordo encaminhado com o Neto, vai manter o negócio, né? E agora, ele, John, Léo Link, Raul e Christian Lor serão as opções. Nisso, ele se ferrou, porque ele deu espaço pro Léo Link jogar, jogou direitinho, tá? Então, mais uma chance do moleque mostrar seu potencial e quem sabe ganhando minutagem, que goleiro precisa de ritmo de jogo, minutagem, para ir retornando ao seu melhor nível. E agora ele trouxe um goleiraço de nível de Europa, que estava aí até pouco tempo atrás, agarrando chute do Haaland, Salah, etc. no Bournemouth. Um goleiro que seleção brasileira, né? Barcelona, Juventus, né? Arsenal, de altíssimo nível. E agora, chegando aqui, vai brigar por posição com ele. Vai brigar. E o John agora que se prepare. Ele não é mais absoluto. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou
corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.